Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Podcast Fala Gol. Podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar com segurança e credibilidade. Você pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube, também no Spotify e nos seguir no Instagram Fala Gol Podcast. E você também sabe que o Podcast Fala Gol é um oferecimento da Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também da Coped, nossa grande parceira, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a pediatra, a doutora Cristiane Leite. Tudo bom, doutora? Tudo jóia. Tudo bom, né? Graças a Deus. Hoje a gente vai falar aqui, pessoal, uma dúvida, principalmente para as mães e pais de bebês ali, de crianças, que é sobre a alergia à proteína do leite, né? A alergia tem uma sigla, né, doutora, que é a É muito utilizada a sigla APLV. APLV, exatamente, APLV. Eu sei disso, doutora, porque o meu filho, quando nasceu, Uhum. ele foi diagnosticado com APLV. Então, assim, a gente, ele tinha essa Hoje ele tem alergia, quantos hoje de anos? 4 anos. E aí, uma das coisas que nós vamos conversar aqui é justamente porque eu percebo que não é uma coisa tão incomum hoje, né? A alergia à proteína do leite. E aí eu queria já iniciar aqui, doutora, justamente entendendo o que é, né? O que é a alergia à proteína do leite, o que seria isso? Então, você falou que não é uma coisa tão incomum a alergia à proteína do leite de vaca, APLV. Às vezes eu gosto até de falar sem falar a sigla, porque a gente se reforça a Hum. estar dizendo também para as pessoas que não conhecem o que é, Sim, né, sim. Uhum. a PLV, apesar de ser uma sigla já tão consagrada. Hum. Ah, as alergias, até de um modo geral, elas estão de uma forma ou de outra muito mais frequentes. A Hum. alergia à proteína do leite de vaca, como é a alergia mais comum no primeiro ano de vida, a alergia alimentar mais comum, né, no primeiro ano de vida, e como o leite, começando pelo leite materno, Hum. é tão importante na vida de um bebê, né, ela se torna uma grande preocupação para as Hum. mães, Sim, para os sim. pais, né? Para a mãe que já teve um filho com alergia à proteína do leite de vaca, se o outro terá também Uhum. alergia à proteína do leite de vaca. Então, aquela coisa vai ficando um tanto quanto angustiante e ver também que várias pessoas foram ou diagnosticadas Sim. ou estão em diagnóstico ou em prova de exclusão para alergia à proteína do leite de vaca. Uhum. Então, a alergia à proteína do leite de vaca tem sido, sim, um diagnóstico frequente. É, talvez, como todas as alergias, pelas mudanças que a gente sofreu em relação a microbioma, né, a fatores epigenéticos, a fatores do ambiente, a Uhum. própria genética que se conhece mais, né? Então, fatores associados à genética e ao próprio indivíduo que são ambientais, né? Sim. Os poluentes, né? Uhum. Então, a poluição, né? Até os microplásticos, né? Que a gente Uhum. tanto fala, que tem deixado a população mais suscetível a ter essas doenças que são de instalação, às vezes mais lenta e de desfecho mais prolongado, É verdade, né? porque você tocou no ponto, antigamente eu não escutava falar sobre isso, né? De alergia à proteína do leite de vaca. Realmente é algo recente, assim, ou antigamente tinha, é porque a gente não tinha esse conhecimento, não tinha estudos para isso. Não, tem a alergia à proteína do leite de vaca, ela já é bastante conhecida, já existia, eu vou dizer, um marco, por exemplo, na década de Ah, 60, olha aí, já né? tinha. Né? E já antes disso, já Sim. existia, Ah, né? Tentativas de tratamento de boa. alergias, e na época da década de 60, houve os critérios chamados critérios de Goldman, Hum. que eram critérios de exclusão e provocação para que a gente diagnosticasse a alergia. Hum. Se excluía
havia melhora, quando provocava, havia piora ou recrudescimento de sintomas. Isso, na verdade, hoje em dia, essa grade, digamos, esse algoritmo, digamos assim, para Sim. falar a linguagem A hoje mais linguagem talvez atual, Sim. né? Ela ampliou muito, porque aí você vai falar das alergias ao leite de vaca mediadas por IgE, não mediadas por IgE. O que é IgE, doutor? IgE é uma imunoglobulina, né? Que media reações alérgicas de forma mais imediata. Perfeito. Então, específicas para aquele determinado alérgeno. E a alergia à proteína do leite de vaca, principalmente na área que eu atuo de forma não só como pediatra, mas como gastroenterologista pediatra, a alergia não IgE mediada, ela é uma das formas mais comuns de alergia ao leite de vaca, e que ela cursa com sintomas gastrointestinais, às vezes com refluxo, perda de peso, até constipação, né? E com sangue nas fezes, que é a proctocolite alérgica. E em outro polo, né, falando de alergia à proteína do leite de vaca, estariam as alergias não IgE, ou, aliás, IgE mediadas, que seriam aquelas a um determinado alérgeno específicas. Então, elas são mediadas por IgE ao leite de vaca. Então, você consegue traçar em laboratório alguns determinados alérgenos que apontariam para aquele tipo de reação, né? E aí, né, no caso das IgE mediadas, o tipo de reação pode ser cutâneo, urticária, pode ter edema de lábio, pode ter edema de glote, anafilaxia, ou sintomas gastrointestinais, mas que de forma súbita, né, aparecem, e tem as formas mistas, tanto IgE mediada quanto não IgE mediada. Então, ele tem sintomas associados e podem ter IgE mediada, mas tem formas mistas de apresentação. Entendo. Então, assim, a alergia à proteína do leite de vaca, na realidade, deixar claro que é o leite de vaca, né? Estamos falando do leite de vaca. De vaca. Eu acho que no início eu até coloquei aqui, falei a alergia à proteína do leite. Não é a proteína do leite de vaca, né? Porque... E aí existem alguns tipos de sintomas dependendo de como a criança reage, né, à proteína, né, do leite, como o organismo dela... Mas por que a proteína do leite de vaca? Porque o leite de vaca, ele segue sendo como a matéria-prima mais comum em utilização até das fórmulas, né, que tem. Das fórmulas infantis, ou do próprio leite de substituição, caso aquela mãe não esteja em aleitamento materno, ou mesmo a mãe em aleitamento materno, o leite que ela consome e que transfere para o bebê, né? Então, ela transfere aqueles antígenos pelo próprio leite materno. Perfeito. A alergia ao leite de vaca transferida pelo leite materno. Então, acaba que o leite materno vira um problema para o bebê, porque, na realidade, a mãe ingeriu o leite de vaca. Jamais eu teria coragem de falar essa frase. Né? Essa Foi frase, eu que falei, fique bem claro. Porque essa frase, se eu falasse isso, né, eu estaria contra toda a minha formação. O leite materno, na verdade, é uma solução. Né? Uma solução para várias situações, mas é a melhor, né, forma de nutrição, de afeto, de imunologia, então não é isso aí. Eu não sei que eu sei que você não teve essa intenção, mas para deixar absolutamente claro que muito embora a gente possa transferir através do leite materno, os benefícios deles são tantos que isso daí não impacta no... Eu entendo, porque na realidade não seria só a ingestão do leite de vaca. Eu já conversei aqui com algumas
alguns pediatras também, e a gente fala justamente da importância do leite materno, inclusive até os 6 meses, né? É o único alimento que o bebê, até água ele não precisa tomar A porque preconização é de aleitamento materno exclusivo até o sexto exclusivo, mês de vida. exatamente, exclusivo. Então ele sobrevive, vive e bem só com o leite, né? Com o leite materno. Ele pode ver. Então, assim, realmente, Exceto em situações bast- é, bem reservadas e que devem ser analisadas claro, sim. especificamente, mas sempre vão ter É, exceções. mas que o que a, a dieta da mãe, o que a mãe ingere, impacta na qualidade também do leite, né? E isso impacta na criança. Então, assim, é como a gente falou, os benefícios são tantos, né? Mas que é a mãe que está produzindo ali, então pode ter, inclusive, eu conversei aqui até da mãe ter uma dieta, né? Que ela tem que se preocupar com isso para deixar a qualidade cada vez melhor do leite. Mas o leite, quando a criança ela toma só leite materno, tá ok, né? Dependendo da alimentação da mãe, pode surgir ali alguns probleminhas com a criança, mas a criança fica ok. O problema é quando ou ela tem vamos dizer assim, uma alimentação mista, né? Que seria o leite materno com a fórmula, ou quando não pega o peito também, né? Assim, existem crianças que não conseguem ali mamar, e É, aí vem a fórmula, não é isso? é. Às vezes até bem precocemente, é, crianças que são expostas, e hoje chama-se espossoma, né? Hum, O que pode acontecer para que você favoreça a alergia à proteína do leite de vaca, ambiente, hum, uso de antibiótico, tipo a gestação, tipo de parto, hum. se foi parto Normal, normal, se cesárea. foi parto Hum, cesárea, se essa criança foi logo para casa, se ela passa, na verdade, antes disso tudo, se ela foi para o seio materno na primeira hora, durante aquele momento pós-nascimento, durante a primeira hora, já para estimular a uhum, produção do colostro. uhum, Então, todos esses fatores, eles estão interligados a uma maior probabilidade ou não disso acontecer, né? uhum, E uma das questões assim bastante importantes é que você não desconecta o que era aquela mãe uhum, antes de engravidar, o que é ela durante a gravidez, ou seja, o que ela é exposta, o que ela na hora do parto com o bebê, né, e como foi a escolha do parto e que tipo de alimentação foi, né, escolhida e se foi seguida a orientação uhum, master, que é aleitamento materno exclusivo, nos primeiros 6 meses de vida e o aleitamento na primeira hora, né, iniciar já dentro assim da unidade de nascimento do bebê, né, na maioria das vezes na maternidade, na sala de parto, né? uhum. Então, assim, são elementos que favorecem mais ou menos aquela Hum. e com isso aquela eh, probabilidade desse bebê desenvolver alergia à proteína do leite de vaca, Ah, né? certo. Fora a própria genética. Uhum, Fora as condições genéticas que ainda não estão totalmente elucidadas, mas que já existem quais são tipos de alterações genéticas que podem estar mais vinculadas a aparecimento de alergias alimentares. hum. E também a hereditariedade, né? Pessoas de uma mesma família que tiveram alergia à proteína do leite de vaca, elas são mais propensas, às vezes gêmeos homozigóticos. Hum, Então, tudo isso também tem uma base uhum. genética. Perfeito. E aí, doutora, quando a criança, como é que a gente descobre, né? Vamos dizer assim, como é que, porque o bebê, esse é um dos pontos que a gente fala muito aqui, quem trabalha com criança, quem cuida, né? O médico da criança, o profissional que está ali,
ele tem que ter um conhecimento muito, muito apurado, muito estudo, porque a criança ela não expressa, ela não fala, né? Não Não verbaliza. verbaliza. Pronto, A muito bom. maioria das vezes, Hum. né, e na faixa etária mais precoce, ela vai dar sinais, É, né, que vão ser interpretados uhum. como sendo de alergia ou não. Pronto, que até você já falou um pouco aqui, né? Que seria que tem, dependendo do grau, né? Dependendo do tipo, tem alguns mais aparentes, outros menos, né? Então, quando é que a mãe ela consegue, ela começa a entender que, nossa, deve ter alguma coisa errada aqui, né? Porque uma criança, às vezes, ela tem uma cólica, ela tem um desconforto, ela tem, não necessariamente isso é uma alergia, né? Então, quando é que ela pode começar a ligar o sinal de alerta que não, isso aqui não está certo, é hora de eu procurar um profissional para poder me orientar o que fazer nessa situação. É, hoje em dia também, essa questão da interpretação do que o bebê sente, Hum, né, e do que não, que pode não ser alergia, hum, também é muito importante. sim. Porque às vezes também há uma interpretação, talvez que é muito assim, ligeira, muito rápida, de que pode ser alergia à proteína do leite de vaca e também se retirar de forma precoce e às vezes até eh, atrapalhar o aleitamento materno. Porque Hum, a primeira situação que você poderia se deparar é de uma mãe que está amamentando seu filho e que ele está apresentando sintomas de desconforto, de cólicas, de refluxo, hum, de dor, de não progressão adequada do peso ou de sangue nas fezes, hum, entendeu? Então, essas manifestações clínicas, elas podem ser decorrentes de alergia à proteína do leite de vaca ou não. Quando você vai, é, já existe um aparecimento mais rotineiro desses sintomas, e eles começam a tirar o sossego hum. daquela família, que eu diria é quando o bebê não vai bem, mas quando a família não vai bem também, quando ela está super angustiada e que ela já ouviu falar por várias outras pessoas, e será que não é alergia à proteína do leite? Será que não é a PLV, A PLV. né? Será que não é a PLV, né? Então, às vezes a primeira atitude, né, que se toma e muitas vezes de forma inadequada ou mesmo precipitada, Hum, às vezes até durante a gestação, é a suspensão do leite de vaca e derivados da alimentação materna. hum, Então, essa é uma forma de você retirar, por isso que eu estava falando do leite materno, ele passar hum. aquilo que a mãe também se alimenta. Sim, sim. Então, a primeira fonte, na verdade, que seria afetada, seria a fonte de leite que a mãe ingere, consome, em várias situações que ela não está nem imaginando. Hum, Biscoitos, iogurtes, sim. bolos, Uhum. né, preparações caseiras que ela Não, nem nem necessariamente o leite em não si, necessariamente o mas todos leite os derivados bebido. ali. Sim. E isso daí impacta de uma forma Forma. muito angustiante É. naquela que também está nutrindo. Uhum. Ela é matriz, É. porém ela tem essa, digamos, mais essa responsabilidade, É. mãe com mais essa responsabilidade, né? E ela começa a não comer. E não comer várias É coisas, perigoso até, né? Porque né? ela está produzindo, né? Como você falou. Então ela Exatamente. tem que Então, ter. diria, eu sempre falo para
minhas mães, assim, eu Sim, chamo mãe de um paciente, a minha paciente, eu, às sim, vezes até confundo, porque acaba sendo um paciente da claro. gente Sim, também, sim. a mãe do Uhum. paciente. Aí eu falo para elas assim, você está, como é que se diz? Você está dando leite, você está saindo de você, então você tem que se alimentar. Porque às vezes a mãe, ela vai se empunhando um Hum. martírio. Eu tenho que tirar isso, isso está atrapalhando o meu filho, o que é que tem, o que é que não tem. Isso também causa tristeza, causa Uhum. desnutrição, Claro. causa estresse, né? Medos, às vezes, que são exagerados, Uhum. né? De pessoas tocarem, encostarem. Claro. Uhum. Então, vira um estresse muito grande a alergia à proteína de leite de vaca, apesar de ser uma realidade bem frequente. É. E o estresse impacta até na produção do leite em si, né? Assim, a mãe fica. Realmente é muito complicado. E, doutora, então, Produção e ejeção. a injeção que seria A saída do a saída do leite. leite, Às vezes tem o leite mas e não o sai. leite não sai. Devido. É o próprio estresse, a ocitocina, né? A ejeção do leite. Dificulta. E, doutora, certo? Então, o primeiro passo, assim, que as pessoas às vezes fazem de forma precipitada, seria a mãe parar de consumir, né, produtos. E aí, mas quando é que ela. Mas essa é uma ferramenta diagnóstica. Sim, Então, é preciso sensibilizar a ferramenta diagnóstica, ok? Nem para todo mundo, mas você vai ter vai ter que que, fazer de que algum. Tem que fazer. eleger, Uhum, né, aquele bebê que você vai precisar suspender a proteína do leite de vaca da mãe, uhum. saber se aquele bebê vai melhorar dos sintomas. Isso é mais ou menos um período de 2 a 4 semanas. Boa. Isso eu queria saber. E reexpor esse bebê à proteína do leite de vaca, ou seja, quem que foi tirado? Foi a mãe. Ela vai voltar a E consumir para ver se nesse volta. período Sim. para ver se tem correlação ou ao que a gente chama de reprodutibilidade de sintomas ou se aqueles sintomas foram decorrentes da própria fase do bebê, que passa por situações de adaptação do seu intestino, que é Uhum. aquela adaptação intestinal, e que aquilo ali não era Não era alergia, alergia, era o normal do desenvolvimento do era intestino dele. exatamente Perfeito. Então, imaturidade do intestino. é mais ou menos como a gente faz hoje aquele teste para saber se você tem alergia à lactose, que você vai tirando alguns produtos para ver se melhora as reações, né? Mais ou menos isso, só que com a mãe, né? Depois eu adorei você ter falado o termo alergia à Ah, lactose, porque do jeito que a gente está falando para mães sim, sim. e para a população, alergia é a proteína do leite. Hum, A lactose, como é um açúcar, não se faz fenômeno alérgico. Então, é boa. intolerância à Intolerância à lactose, lactose e exatamente. alergia à A proteína proteína do do leite leite, de muito vaca. bom. Por isso, APLV. Uhum. Entendeu? Então, o que você deve estar falando É da intolerância à da- lactose, perfeito. a intolerância à lactose, que é outro Uhum. um fenômeno que pode estar junto da alergia à proteína do leite de vaca nos bebês, porque, às vezes, em situações em que você tem a mucosa intestinal alterada, principalmente do intestino delgado, Sim. a lactase está no topo da microvilosidade. Uhum. Então, ela é a primeira a ser afetada. Então, você pode ter intolerância à lactose na vigência da alergia à Proteína proteína do do leite de leite. vaca. Perfeito. E isso pode ser transitório. Portanto, a lactose também não deve ser suspensa. Existem fórmulas de substituição que mantêm a lactose, né? Porque a lactose também serve como estímulo ou como alimento para o próprio intestino. Perfeito. Então, assim, tem muito cuidado nessa retirada, porque vai É saber impactar.
para do que você está retirando, o que você vai... É como se fossem alguns testes que você vai fazendo, né? Tendo que ir fazendo e se adaptando e se adequando e vendo o que se realmente, o que impacta, o que não impacta. Aí, na questão do bebê, é mais ou menos de 2, 3, 4 semanas que você observa a mudança da dieta da mãe para ver se o quadro melhora, se não tem nenhuma mudança, ou se às vezes pode ser apenas ali a imaturidade do intestino, intestinal. e aí com o tempo vai se organizando, né? Aí tem o outro braço, Ah, né? Que é aquele bebê que está tomando leite, ou do ponto de vista leite de vaca, que não é leite materno, e que já não é mais o leite materno, ou seja, ele tem uso de leite de vaca ou fórmulas, né, infantis, e que você vai manejar exatamente a a retirada retirada da fórmula. daquela fórmula infantil que, na verdade, tinha proteína íntegra do leite para ofertar uma que a capacidade de reconhecimento do sistema imunológico intestinal seja menos evolua com menos reconhecimento antigênico, Pois é. ou seja, que aquilo ali ele poderia livrar, né, pelo menos que temporariamente aquela exposição, né? E aí a criança melhorar. E para isso existem as fórmulas Isso. hipoalergênicas, né? Que a gente poderia fazer essa. A substituição, né? É, Eu sei disso bem, doutora, porque eu disse que meu filho teve, né, porque a você passou PLV. por isso. E aí ele tomava a fórmula. Ele não. Ele nasceu na época da pandemia. Foi em 2020, então era um período bem tenso, né? Tem Nasceu esse no auge da bebês de pandemia. pandemia. Bebês de pandemia, são filhos da pandemia, assim. Então, eu lembro que no parto É era só. aquela coisa que entra no parto, às vezes não entra nem o pai, não pode Não, entrar só ninguém, entrou eu né? e só eu lá no quarto, nenhuma visita, ninguém no Eu digo, não pode hospital. entrar nem o pai, porque eu já tive situações que o pai estava com Covid Ah, e não, não sim, não podia podia entrar nem entrar. o pai. Não, Né? claro, Você fiz o sabia? teste, eu tinha que fazer o Tinha que teste, fazer o foi. teste. Não, era uma coisa Era, de. Todo mundo. Eu não estava reconhecendo os profissionais que estavam lá, porque todo mundo muito mascarado. é, E até mesmo entrando no quarto, era todo mundo muito empacotado, tudo. E assim, eu não via ninguém no hospital, não podia. O berçário, não né? Fica havia nada, visitações, nada, nada. nada. Quando a gente saiu, inclusive, foi de uma sexta para o sábado, a gente saiu no sábado, ali na gastroclínica, aquela. Voltei pela Dom Luiz, nunca vi um sábado, meio-dia, a Dom Luiz sem nenhum carro, sem nada. Então, assim, foi realmente, foi um momento muito atípico, né? Assim, foi muito diferente, assim, do que realmente é o habitual. Então, acredito até por isso, a gente não teve, ele não mamou. O primeiro filho não teve, a gente não conseguiu, tentou, fez tudo, a gente fez tudo, Imagino. mas foi gente lá em casa, foi Consultoria profissionais, de foi consultoria, amamentação. tudo. Só que tudo muito preocupante, todo mundo ia muito empacotado, tudo muito. Então, assim, eu acho que isso influenciou, enfim. Sei que a gente teve que partir para a fórmula, para a orientação da pediatra, que ele tinha que se alimentar. Claro. E ele desenvolveu, né? Assim, eu lembro que era né, muita a questão das fezes, muito tava com dor de barriga e tal, tinha umas manchinhas também no, No no corpo. corpo, né? E a pediatra disse, olha, pode ser a PLV, vamos tirar a fórmula que vocês estão dando e colocar Uma outra essa aí que forma você justamente falou, né? Que é que diminui. podem ser os hidrolisados proteicos ou as fórmulas a fórmula de aminoácido. As fórmulas de aminoácido. Então, os hidrolisados proteicos, que são considerados fórmulas extensamente hidrolisada, né? Ela tem a proteína, ela é considerada uma fórmula hipoalergênica. E os aminoácidos, a fórmula
somente de aminoácidos, Hum. é considerada a mais hipoalergênica. É dito que em torno de 90% das crianças toleraria, e principalmente, né, quando a gente fala de alergia não IgE mediada, toleraria hidrolisados proteicos. Mas saiu, inclusive, um consenso assim que é muito recente mesmo, assim, de, acho que de uns 15 dias, 10 dias atrás, que juntou duas sociedades, a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é sobre alergia alimentar. E nesse aspecto, no tocante à alergia à proteína do leite de vaca, você pode tanto optar por fórmulas extensamente hidrolisadas, ou você ir, o que eles estão chamando no próprio artigo, a conduta step down. Você começar pela fórmula de aminoácidos, que aí você iria para o topo, tiraria essa dúvida, entre aspas, será que ainda não poderia ser alergia, mesmo sendo, não estaria nesses 10% das crianças que não tolerariam os hidrolisados proteicos? Então, existe essas duas possibilidades, né? Step up, ou seja, degrau acima, ou step down, degrau abaixo. Entendo. Certo? E isso, assim, é suportado, assim, pelo menos a Sociedade Europeia, ela recomenda se começar pelos hidrolisados, já que no Brasil foi feito um estudo farmacoeconômico, né, achando que às vezes é menos custoso do ponto de vista de gerenciar o custo, a entrega, a rapidez do diagnóstico, se ela for step down, ou se for degrau abaixo. Então, Abaixo. então assim, há as duas possibilidades, só que o que é muito importante, você reconhecer se essa alergia é IgE ou não IgE mediada. Não sendo IgE mediada, que a maioria das alergias ligadas a sintomas gastrointestinais, Isso. né? Você estabelecer um tempo de exclusão, que situa-se em torno de 2 a 4 semanas, para você depois fazer o que a gente chama de TPO, que é teste de provocação oral. Ou seja, você voltar Voltar e a ver se. expor aquela criança e ver o aparecimento de sintomas. Porque pode ser também a questão da imaturidade intestinal. E se você deixar muito tempo nesse intervalo para TPO, digamos assim, teste de provocação oral, você não vai saber se aquela criança era alérgica e se curou e desenvolveu tolerância ou se ela não tinha alergia. Não tinha, né? Pronto. Porque o que a gente fez foi justamente ela passou uma fórmula e aí é mais cara, né? Financeiramente é um impacto porque ele tá só se alimentando disso. Então ele tem que 3 em 3 horas ali mais ou menos ele vai. E aí você tem que dar uma fórmula que tem um impacto bem mais, o custo é bem maior, né? E aí eu lembro que realmente faz. Até que, como é que se diz, essa criança seja, na verdade, categorizada como provável alergia à proteína e seja encaminhada para o serviço de alergia, né, à proteína do leite de vaca, que tem um serviço no estado, Tem, né, que doutor? disponibiliza fórmula, Ah, certo? perfeito. Então, nesse início de processo, então, até que a criança seja cadastrada no serviço de alergia à proteína do leite de vaca do Estado, para que sejam dispensadas essas fórmulas e, né, procedido com um diagnóstico De APLV. adequado de alergia à proteína do leite de vaca, ou seja, a PLV. Né? Perfeito. É bom saber disso porque a gente fez. E eu lembro que a gente fez esse teste, né? A gente passou um tempo usando, depois quis introduzir a fórmula comum, mas ele não se adaptou. Sei que foi um bom tempo a gente tomando. Acredito que depois. Fazendo reexposições
em intervalos A de... gente testava, ficava fazendo testes mesmo. Passava um tempo. Só que quando a gente colocava uma fórmula que tinha a proteína, né, do leite de vaca, aí voltava a ter a ter sintomas. sintomas. Então, foi um período, não foi rápido, não. Assim, não passou, não. Foi realmente ele teve. E Foi a, até que idade? doutor, eu vou pecar porque eu não lembro exatamente, mas ele começou a introdução alimentar, né? E aí foi melhorando porque ele foi comendo outras coisas, mas mesmo assim, eu, para falar a Mas foi verdade, menos de um ano. não, foi mais de um ano. Eu Foi acho que mais de um ano? eu acho que ele tomou essa fórmula um pouco mais de um ano. Aí depois a gente começou a colocar uma fórmula mais, e aí deu certo. E aí parou. Até hoje não tem, ele não sente mais nenhum sintoma Uhum. de nada voltado para o leite de vaca. E aí é bom saber então, porque eu lembro que financeiramente há um impacto, porque você já É um tá ali, impacto. um monte de coisa que você paga, plano de saúde, fralda e tudo, e ainda tem que comprar praticamente 2 latas por semana para que não é um custo barato. Aí eu ficava pensando justamente isso, rapaz, e quem não tem condições de comprar, como é que essa criança fica, Então, né? ela, na verdade, Ela pode fazer um ela cadastro. entra num um programa Ah, de alergia à proteína do leite de vaca, e uma vez que esse diagnóstico, ele na verdade, firmado, ele demora esse prazo para ser firmado, então ele é hipotetizado realmente e é necessário que seja retirado, né, ah, da alimentação o leite vaca, então ele passa a receber e aí programa o teste de provocação oral sim. para diagnóstico, né? Aí, se ele volta a ter sintomas, ele realmente tem alergia à proteína do leite de vaca. Sim, é Isso, comprovado, né? esse é o teste de provocação oral diagnóstico. Uhum. E aí depois tem o teste de provocação oral, né, para ver se ele adquiriu tolerância. Tolerância, né? Uhum. Perfeito. E aí, existe um tempo, doutor, assim, como você perguntou assim, olha, porque ele tem, mas a criança depois ela cria a tolerância, não é Uhum, isso? uhum. E aí, normalmente, realmente acaba, e qual é o tempo, mais ou menos, assim, que... Então, assim, durante esse período, que aí você não deve exceder Hum. 4 semanas, no máximo 6 semanas, mas por protocolo, em torno de 4 semanas, para poder reexpor, porque senão fica adiando, e é muito comum, às vezes, as mães que registraram tantas memórias é, ruins Ruins, é. desse período, quando ele está indo bem com um determinado Não querer produto, mudar, né? ela não querer mudar. É. Mas aí você adia ou não faz o diagnóstico de alergia à proteína do Hum. leite. E aí, se você adia isso daí, você não está sabendo se ele volta a tolerar ou ele realmente Realmente não não tinha. tinha alergia. É. E acaba que deve ser muito comum mesmo isso, porque é mais cômodo, né? Não Você é. fica. Aí a mãe, não, se não pode ser, mas ele tinha muitos sintomas, né? É, E uma coisa muito, às vezes, objetiva é o aparecimento de sangue nas fezes, né? uhum, Porque aí a mãe olha aquele sangue, então ela sim, fica fiscalizando, aham, né? E ela consegue ver coisas absolutamente minúsculas, né? aham, Que a mãe consegue visualizar. Então ela fica, né, muito impressionada com aquilo ali e às vezes não quer, né, uhum, passar por aquilo de novo ou claro. fazer o bebê passar por aquilo de novo. Só que é uma etapa bastante importante. Importante, né? Porque tem que dar. Mas depois que ele é diagnosticado mesmo, que passa as 4, 6 semanas, que Deixa eu ele. só falar uma Sim, pois coisinha. não. Em relação à questão do CIGE ou não CIGE Hum, mediado. Então, como eu estava falando, ah, nos pacientes com sintomas gastrointestinais, que o mais comum é ser não IgE mediado, porém, alguns sintomas gastrointestinais que são por alergia, por enteropatia induzida à proteína do leite, mas que tem formas mistas ou que tem formas de aparecimento
muito preocupantes, que a criança desidrata, que a criança vai acabar no hospital, que a criança tem, e que são formas de intolerância, ou digamos, de alergia à proteína, que são chamadas de FPAS, né? Que é um termo em inglês, Sim. né? Que na verdade é uma enteropatia induzida por proteína que pode levar a aspectos que parecem um choque, uma hipotensão ou uma sepse. Então, assim, parece que aquela criança, e aí FPAS, um dos sintomas mais na verdade, de diagnóstico é o aparecimento de vômitos, e muitos vômitos. Né? Não é somente o refluxo, são vômitos e muitos vômitos, necessidade de reidratação e ida para o hospital. Aí é bem Né? sério, né? É diferente o tipo de conduta. Sim. Para você ver como, quando a gente estava abordando no começo, vamos falar só sobre alergia à proteína do leite de vaca? Não tem É como. um mundo só alergia à proteína do leite de vaca. Imagine se você abre para falar sobre alergias alimentares, Sim. então seriam vários e vários podcasts. Entendeu? Uma manhã seria pouco aqui pouco. de gravação, né? Exatamente. Então, assim, aí não é. E a IgE mediada, o que é que ela. E no outro polo estão as IgEs mediadas, o que é que significa? Que você, para fazer um teste de tolerância oral, se ele tem IgE mediada, mesmo que seja diagnóstico, ele tem que estar em condições de supervisão, porque ele pode desenvolver sintomas, né, que são ameaçadores à vida de uma forma bastante precoce, como o fechamento de glote, né, que é a coisa mais comum, hipotensão, queda de saturação, isso daí são nas formas IgE mediadas. Então, o teste de tolerância oral, a provocação oral, ela digamos, pode ser feita de forma caseira e no domicílio da paciente com muito mais tranquilidade quando ela é não IgE mediada. Sim, que acredito que seja a mais comum, né? Que é a mais popular, assim, que as pessoas... Mas isso não quer dizer que a outra não tem que ter o seu... Não quer dizer que você não tem. O que eu quero falar com isso é que você, quando fala em alergia à proteína do leite de vaca, você não pode falar só que existem as não IgE mediadas. Existem as não IgE mediadas, que têm sintomas gastrointestinais e que não têm pistas laboratoriais. Então, é o quadro clínico do paciente e a capacidade de testar essa exclusão e de provocar essa reprodutibilidade de sintomas. E existem as IgE mediadas. No caso, quando a exposição daquele determinado alérgeno, no caso da IgE mediada para alergia à proteína do leite de vaca, você testa frações proteicas do leite de vaca. Beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbumina, caseína. Então, essas proteínas, quando presentes, elas sinalizam que essa criança pode ter alergia à proteína do leite de vaca do tipo IgE mediada. Então, isso sim pesa em termos de fazer esse tipo de exposição no ambiente domiciliar sem nenhum preparo para que essa criança possa ter uma, como é que chama, uma reação e você não tenha como reverter. Não tem condições, né? Porque são reações mais sérias. Anafiláticas. Né? Mais sérias, né? Que pode levar a uma anafilaxia. E uma situação, um desfecho muito ruim, né? Exato. Um desfecho muito ruim. E aí, doutora, então, indo para a PLV a mais popular, né? Assim, a mais comum, vamos dizer assim. A criança, você até perguntou se meu filho foi mais ou menos um ano, se ele é mais ou menos nessa idade assim que a criança cria a intolerância ou cada caso é um caso? Criar tolerância. Criar tolerância, né? Na verdade, assim, a expectativa
de que aquela criança possa voltar a tolerar a proteína do leite de vaca, embora haja muitos casos, e com a pessoa centralizando os casos de alergia, vão ter sempre os mais graves e os mais leves, né? Então, por volta de 1 ano, né, a gente torce para que seja aquela criança que já esteja entrando em processo de tolerância, mas ela pode entrar mais precocemente do que 1 ano. Entendeu? Ah, boa. Então, tem crianças que toleram antes de 1 ano de vida. Tem crianças com formas, por exemplo, de proctocolite alérgica, que você pode, né, que aí aparece sangue nas fezes, que às vezes quando você vai reexpor uma segunda vez, que não foi do diagnóstico, mas a outra reexposição de tolerância, ela já está tolerante. E ela tinha, sim, alergia. Então, às vezes você coloca o marco de 1 ano de idade, mas tem crianças que se estendem além de 1 ano, que se estendem a 3 anos, né? E tem crianças que não, que podem voltar a tolerar antes dessa idade. Da idade. Então vai depender muito de cada organismo, De cada né? caso. Mas o marco ali seria mais ou menos 1 ano. Por volta de 1 ano, digamos assim, você que vai fazendo exposições mais ou menos sistemáticas, ou seja, recupera aquela criança que foi exposta e que ela teve sintomas, né? Então, você volta a manter sem proteína do leite de vaca, com fórmula, dependendo do caso, hidrolisada, sem lactose, hidrolisada com lactose ou fórmula de aminoácido, que são as consideradas hipoalergênicas. Né? E aí você tenta fazer a exposição sequencial. Às vezes, quando a criança ainda não tolera com fórmulas extensamente hidrolisadas, você passa para as fórmulas de aminoácidos. Por isso que o consenso brasileiro, né, ele traz a possibilidade de você, ao invés de começar pelo extensamente hidrolisado, possa começar pelo a fórmula de aminoácido, que seria o final da linha, então, ou seja, dos alimentos, né, hipoalergênicos no que diz respeito à proteína do leite de vaca. Então, aqui O degrau a menos. o degrau abaixo ou o degrau acima. O degrau acima, entendo. E o leite de soja, doutora? Pode ser introduzido? Tem ele, porque o leite de soja ele é vamos dizer assim, uma opção a quem não toma, assim, quando você é adulto, né? Quem não quer tomar o leite animal, né? O leite de vaca. Ele, para o bebê, ele funciona também? Aí eu vou falar assim, a fórmula à base de soja. Sim. E não leite de soja, para não confundir com bebidas à base de soja. Entendo. Porque quando a gente fala fórmula à base de soja, você já está colocando que neste determinado produto, pelo menos ele atende ao que se chama códex alimentários, ou seja, o que aquela criança precisa naquela determinada idade de nutrientes. Sim. Bebidas à base de soja que a gente encontra em balcões frequentemente e farmácias, e drogarias grandes, elas não atendem a esses bebês. O que eu quero dizer em relação a isso? Ela não é uma escolha para a gente utilizar como fórmula quando a criança tem alergia à proteína do leite de vaca, porque ela pode ter uma reação cruzada até 30% com pacientes que têm alergia à proteína do leite de vaca. A PLV pode ter alergia à soja. No entanto, isso não é 100%. Sim. Então, você poderia utilizar abaixo de 6 meses,
normalmente você não utiliza, porque essas fórmulas têm outros constituintes, que na verdade a matéria-prima, né, que utiliza como padrão ouro o leite materno. Então, o que é que se tentaria colocar como padrão ouro? O leite Leite materno. materno. Se pudesse fazer tudo que o leite materno faz, e que é inimitável, porém, existem. A indústria tenta, né? Mas existe, na verdade, conhecimento muito rico em relação a isso, em termos de nutrientes, de nucleotídeos, de prebióticos, né? Trabalhos em probióticos. Então, prebióticos que estão no leite materno exclusivamente, que são chamados HMOs. Então, existem todos essas tentativas de adequação se assemelhando ao padrão ouro, né, que seria o leite materno. Só que, por exemplo, no caso da fórmula de soja, como ela é vegetal, ela vai ter algumas outras constituintes que não tem no leite, e a gente não utiliza de forma de escolha, digamos, como opção. Porém, em situações que não são alérgicas, como, por exemplo, ou que são, no caso de famílias veganas, de famílias que não querem alimentar com essa. Então, isso é uma possibilidade. Como já existiu no mercado fórmulas hidrolisadas à base de arroz. Então, a proteína, a matéria-prima mais frequentemente, digo melhor, utilizada para substituição, quer em casos de alergia, né? Ou não, é o leite de vaca. Por isso, a PLV. Sim. Porque ele é o substituto mais frequente e também o consumo em termos de vários produtos que a mãe vai entrar em contato e que ela vai primeiro ser a matriz, vai ser tirado dela, depois, se a criança, se não for naquela época de lactação, que ela tem que tirar, se for da própria criança, tirar da criança, oferecer fórmulas hipoalergênicas, substituir, né? Por um determinado tempo para poder dar o diagnóstico, então fazer o TPO diagnóstico, aí é alergia, você realmente tirar, é alergia sim, essa criança tem sim sintomas que são reprodutíveis, que aconteceram pelo o que estava no leite de vaca, e aí então você volta por um período para poder tentar reexposição. E você só vai ter que ter cautela de fazer esse tipo de exposição, que você não pode fazer esses, digamos, testes de provocação sem supervisão adequada. Se você tiver, ou seja, sob ambiente de controle médico, né? Se você tiver alergia não IgE mediada, a IgE mediada você tem que ter uma supervisão, pelo menos ali ambulatorial, que você esteja, né, de acesso àquele paciente, porque os sintomas podem ser de minutos até algumas horas. Perfeito. Então, assim, porque quando a pessoa não sabe, né, se não tem esse conhecimento do que é a alergia à proteína do leite, e quando o pediatra fala, olha, o seu filho talvez tenha alergia à proteína do leite, a PLV. Quando fala sigla, toda sigla a pessoa tem, já fica com medo, né? Você tem a PLV, aí a pessoa fica sem saber. Não é algo assim que não reagente, né? Assim, você não é algo que causa uma preocupação muito grande, né, na família. Assim, não é assim, existem métodos ali que você pode adequar a qualidade de vida da criança e da mãe, família. Né, e da família. Pelo que eu percebo, é uma alergia que ela tem
um tempo, né? Assim, o corpo vai criando Esse mecanismo de um mecanismo tolerância. de tolerância. Então você Na tem que ter grande na maioria grande das maioria, vezes. assim, né? Então não é algo que as mães precisam se O preocupar. leite de vaca, quando eu falo de alergia à proteína do leite de vaca, o leite de vaca é ainda um dos que a natureza, ela promove, né, assim, uma tolerância na maioria dos casos. IgE mediada, não. Ela pode ser para acima de 5, 10 anos, né? Às Sim. vezes não tolerar e às vezes a gente ter que induzir a tolerância ao leite. Então, Como é que induz a intolerância ao leite? existe na própria Ah, IgE mediada a indução de tolerância, ou seja, você tomar mínimas, assim, minúsculas, entendi. né? Quantidades Gotinhas, do digamos leite. assim, de uma Aham. forma bem assim coloquial, Sim, daquela proteína de uma determinada forma, um determinado período, vai para o ir organismo ir se se adaptando. habituando, e isso leva um Entendi. tempo Sim. grande. Então, vamos enganar aqui o organismo. Vamos aos Exatamente. E poucos. só que quando ele começa a tolerar, você tem que manter esse consumo, Sim. Para porque não. senão ele esquece que tolerou. Ah, é. Então quer dizer, por exemplo, que a criança que depois de um ano e pouco, tolerou a proteína, ficou bem normal, comendo tudo, ela pode. Ok, não. Isso aí, ok. Eu tô falando, isso aí é não IgE mediada. Ah, o não já é Ok. mediada, certo. O O IgE IgE mediado, mediada. que eu tô Ah, falando, que é aquele, às entendi. vezes que vai para muito tempo Passa e às mais vezes de. para Sim, sempre, sim. ele vai voltar a poder consumir, às vezes, proteínas assadas, Hum, porque elas contêm menos teu alergênico, né? Então, os assados eles conseguem comer, mas eles não conseguem tomar aquela proteína. Então, às vezes, a indução entendi, da não. Aí você vai aos tolerância, poucos né? fazendo para Exata. esse daí, né? Aí você vai aos poucos. Mas aí, E às aí vezes, quando tolera, tem que manter para o organismo eu não diria para esquecer. você que aí era tentar resumir 92 páginas de consenso, que são as 92 páginas de consenso da Sim. ASBAI com a É. Sociedade Brasileira de Pediatria, como é que se diz, publicado muito recentemente, ainda neste mês, Uhum. né? Hum. Que nesse podcast que a Ah, gente está conversando aqui. ah. Então, de todos dos braços não IgE, do braço IgE mediado, então, primeira coisa, é não IgE ou é Ou IgE é sim, mediado? mediado, sim. Isso começa pelo tipo de sintomas que o paciente Uhum. apresenta. Sim. Certo? Ai, não, é do tipo IgE São mediada. sintomas É que mais. são sintomas de natureza Uhum. dos chamados mais, digamos, o lábio mais edemaciado, a língua fora, Ah, a tosse, a urticária, uhum. entendeu? Então, são sintomas mediados por IgE. São sintomas mais rápidos. Neste sintoma aí, você tem que ver se a criança tem eczema atópico, ou Uhum. dermatite atópica, se isso está associado à alergia à proteína do leite de vaca com sintomas, Uhum. né, sistêmicos, ou não, se é só dermatite atópica. Uhum. E lembrando que a barreira cutânea, e em pacientes com dermatite atópica, ela tem mais chances de ter alergia à proteína do leite de Pronto. vaca. Então, a princípio é você entender, né? Se É é mediado ou entender, se não é não é mediada, mediado. quais são os sintomas, Uhum. qual é o tipo de diagnóstico que você vai fazer, que sempre vai passar por uma, digamos, por uma exclusão, Sim. certo? Mas que vai ter que ter essa provocação para diagnóstico, depois vai reexcluir e depois vai ter provocações
para ver se esse organismo já tolera. Sim, sim. E, doutor, uma dúvida, por exemplo, se a criança sente cólica, alguma coisa que é comum, né, assim, existem alguns remédios que você pode até dar, né, assim, para criança, tipo, tem o Colides, Hum. tem Luftal, assim, para infantil, né, que em casos. Tem alguma medicação que melhore o impacto da alergia à proteína do leite na criança, ou é realmente apenas a mudança na dieta, na alimentação e na fórmula que se utiliza? Ah, existem estudos com probióticos mais voltados para a cólica do lactente, Sim. né? Que são utilizados para a cólica do lactente. Lactobacillus reuteri, um desses, né? Existe naquele determinado momento a mãe, e às vezes por recomendação também do pediatra, utilizar medicações para a progressão de gases, né? Então, essas simeticonas, né? Análogos, né, de meticona, análogos desses, ah, então, que na verdade aliviariam os Alivia, sim. gases, né? É, só que eles não estão, assim, em consenso, né, recomendados para utilização. Eles são utilizados naquela fase de cólica, mais ou menos, dependendo, às vezes, do que a família absorve também, do que tem que acontecer naquele período de adaptação intestinal, que o bebê pode ter mais ou menos Sim, cólica, pela e imaturidade do intestino. o que pode ser considerado uma cólica, né, que na verdade ela é completamente o que é cólica, o que é disquesia, o que é que e que aquilo ali é transitório, provavelmente vai passar, Uhum. né? Existem esses os pré-bióticos também que estão contidos em fórmulas infantis e tudo que também facilitaria o pré-biótico do próprio leite materno, Sim. né? Então, assim, mas na verdade, em termos de probiótico para cólica, existem uns probióticos mais voltados para a cólica, existem alguns probióticos que poderiam ser utilizados, mas não há pesquisa suficiente que recomende, né, a Entendi. utilização de forma consensual, diria consenso, para alergia à PLV, Não, que certo. são outras cepas de Bifidobacterium, que a gente chama BB12, ou Lactobacillus brevis. Então, são outros tipos Sim. de probióticos, mas mesmo assim, eles não estão de forma consensual indicados dentro deste do que a gente chama de consenso, de quando você entra com elementos que favoreçam e respaldem a sua conduta. Perfeito, doutora, perfeito. Pois, doutora, a gente está caminhando já para o final aqui da nossa conversa. Queria deixar aqui um Instagram, Tony, do NEP, núcleo do Núcleo de Estudos em de Estudos Pediatria em Pediatria. Ela é da, da da UFC. Universidade Federal do Ceará. Você também é professora lá, né, Eu sou doutora? professora Pode baixar, Tony. Pode baixar aí. sou a professora Tá aqui, adjunto doutora, tá aqui a né? doutora. Aí eu vou aproveitar para fazer um comercial Faça, do, diga. do Cores no Espectro, Ah, né? Que vai ser na verdade, um curso, né? No espectro, diversidade e cuidados no transtorno do espectro no espectro autista, autista, sim. né? E eu estou dando a oportunidade de ir para isso aí ser compartilhado pelo NEP, para que Sim, vocês também conheçam esse curso que vai ter, que eu acho que perfeito. vai atingir um público, né, também de
médicos, mas também de estudantes, de pais atípicos, Boa. né? E isso daí eu acho que também vai ser bastante. O lançamento no mês de abril, né? E lembrando do Dia do Autista, que é no mês de De abril. abril, né? Isso daí vai congregar também não só temas absolutamente da área médica, mas dos profissionais que lidam na área médica, né? E dos profissionais também de ensino, Perfeito. né? Pode Dos voltar aqui, profissionais de pronto. terapia ocupacional e tudo mais. Perfeito. Perfeito. Fisioterapia, bem, vai ser bem Bem interessante. bacana, né? Pois, doutora Cristiane Leite, você quer deixar mais alguma mensagem final, doutora, aqui para... Não, um agradecimento. Ah, que bom. Agradecimento à Coped que me Convidou, né? convidou, né? A Coped, eu vou citar aqui a Francisca Lúcia Osmírio, mas é toda a É. Coped, né? Eu estou sempre à disposição, Oh, agradeço, né? doutora. Se houver outro tema que eu possa cooperar, Claro. falando da cooperativa, que eu possa contribuir, estou à disposição. Eu acho que esse tema é muito pulsante e às vezes meio inesgotável. E eu Ah, espero que sim. tenha sido um pouco Não, claro, a que a gente, gente tenha colocado conceitos que a população vai entender. com certeza, e a gente, como você falou, é um tema que todos os dias tem mães recebendo essa notícia, né, que o filho e tal, então assim, é importante a gente levar, né, é importante entender para as pessoas terem, saberem como proceder, né, assim, Deixa eu essa, só te comentar uma sim, coisa que você me perguntou e que eu acho que eu ah, não respondi, que foi assim, e essas mães podem ficar tranquilas em sim, relação a assim, tranquilidade a mãe não vai ter nunca. em nenhum Então, eu momento, queria colocar assim, como é que se diz? Nasce um bebê, nasce uma intranquilidade para sempre, porque a gente é quer que verdade, tudo seja, é, né, 100%. é verdade, Mas o que é que a gente pode entender? Que a gente tem opções, a gente tem que substituir bem, a gente tem que fazer com que essa criança não desnutra, a sim, gente tem que acolher essa família, a gente uhum, tem que dar condições para essa criança crescer bem, sim, a gente tem que dar oportunidade para ela reconhecer que ela não tem mais alergia, sim, né, para que ela possa levar, porque para a gente o importa é vida normal, sim, é pessoas felizes, uhum, né? Pessoas que fiquem tranquilas, mas que elas tenham opções e que hoje em dia o nosso estado tem boa, programa sim, e isso é uhum. conhecido, acho que da grande maioria da população, mas que isso daqui também eu acho que precisa ficar claro que tem acolhimento, Uhum. tem fornecimento, mas também existe uma crença que as pessoas não vão ser para a vida toda. Não, Não. elas terão, a maioria delas, se Deus quiser, isso haverá a tolerância alimentar e poderá consumir e fazer Normal. Uhum. da mesa, Sim. né, um prazer. E E é eu, isso que a gente precisa entender, que não precisa ser uma coisa, uma uma sentença. sentença, com Que é certeza. esse que eu queria voltar a falar. Perfeito. Não, foi muito bom. E eu tenho uma prova viva em casa, né? Eu tive um filho tenho, né? Um filho que teve a E alergia à hoje proteína. vivi muito bem, Come obrigada. tudo. Come tudo, graças a Deus. Mas é isso aí, Só. doutora. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado Agradeço. mesmo. Muito obrigado mesmo a sua Muito obrigada. participação. Já fica o convite aqui para outra oportunidade. A gente está fazendo outra gravação, fazendo outro podcast, porque são temas pulsantes. Vou usar o seu termo aqui, É que verdade. realmente a gente precisa conversar e a gente tem que colocar essas informações para a população. Obrigado Muitíssimo mesmo, obrigada, Graço. Muito obrigada. muito obrigado mesmo, viu? Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Saúde. Deus quiser.